Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Eu trago para vocês hoje a Diki no Mi e o Capitão Estas Kido, o usuário dessa paramécia, que é a paramécia do magnetismo. Sim, a Diki no Mi permite que seu usuário crie, manipule e controle campos eletromagnéticos. Só que esse cara é burro. Sim, você viu na thumbnail aí, eu chamei ele de perfeito idiota, e talvez por ele ser um dos supernovas, ele tenha fãs e os fãs dele estejam loucos para comentar que eu tô errado. Mas antes de você me hatear, escuta para você ver como esse cara tinha um potencial absurdo e simplesmente cagou no próprio potencial. Ele literalmente não deu atenção para a própria fruta. A Dik no Mi cria e manipula campos eletromagnéticos livremente. O cara é literalmente o magneto de One Piece, mas tudo que ele faz é criar um braço mecânico. Não faz muito sentido, né? Aí você pode falar, João, mas ele magnetiza metal e cria as armas dele lá. As armas dele são poderosas, o braço dele é poderoso. Sim, é tudo muito poderoso. Mas a Dik no Mi, fruta do magnetismo, é muito mais versátil do que meramente ele faz. Na real, a fruta dele, a paramécia do magnetismo, é muito poderosa. Só que o usuário, no caso, o Capitão Estas Kid, é burro. É literalmente burro. Ele não pensa em como usar, ele quer usar ela na força bruta. E usando ela na força bruta, ele já deu um potencial para ela de se tornar um supernova. Ou seja, usando a fruta de uma maneira mais bruta e inadequada, aí ele chegou a cargo de supernova. A Marinha reconheceu o perigo que ele representava. Agora, se ele tivesse usado ela de uma forma mais eficaz, o cara poderia ter dado muito mais trabalho e talvez chegado a um nível melhor. O problema não é o Capitão Kid ser impulsivo, porque o Luffy também é impulsivo, mas o Luffy deu um uso para Gomu Gomu no Mi, depois nós descobrimos que era a fruta de Nika, que era muito ofensivo. Esquece o Gear 5 e vai do Gear de 1 até 4, e você vai ver o quanto o Luffy foi inteligente no uso da capacidade da fruta dele. Só que no caso desse cara, ele foi um jumento, completamente. Eu vou só citar para vocês. Ele consegue usar os campos de eletromagnéticos para manipular metal. Aí ele vai lá e cria um mega braço de metal e dá um grande soco na cara de um vilão qualquer. Vamos supor que ele soque o Scatman Apu, por exemplo. Lógico, o dano vai ser fenomenal. O Scatman Apu vai ser arremessado para longe e sim, causa um dano massivo. Porque é uma coisa danosa, né? Você criou um grande braço de metal e deu um soco. Então causa um dano. Ah, ele magnetizou lá, criou um canhão e deu um tiro. Sim, logicamente o tiro vai ser muito destrutivo, massivo e poderoso. Não estou desmerecendo isso. São armas poderosas, sim. Causam destruição, sim. O que gerou a ele o cargo de supernova. Só que se ele usasse os campos eletromagnéticos de uma forma mais sensível, menos brutalizada, ele teria um ápice melhor. Como é que você sabe disso, João? Uma palavra: Magneto. Eric Lancher, vulgo Magneto, é um mutante muito poderoso que manipula e cria campos magnéticos. Ou seja, é o mesmo poder da Dik no Mi, a mesma coisa que o Oda deu ao Eustace Kid, o Magneto tem e faz. Ele cria e manipula campos magnéticos. Só que o uso que o Magneto deu para o poder dele é infinitamente superior ao uso que o Kid dá ao poder dele. E são os mesmos poderes. O Kid era para ser o Magneto de One Piece. E tudo que ele faz é juntar um monte de ferro velho para dar soco e dar tiro. Coisa que qualquer arma faria. Aí você pode falar, não, mas ele tem um poder destrutivo muito grande. Sim, tem. Mas o Magneto manipulou o polo magnético da Terra para desligar todo o aparelho eletrônico existente na Terra, e desligou vários sentinelas antes que eles pudessem atacar os mutantes. Isso em escala global. E em tese, o Eustace Kid poderia fazer isso, porque ele teve a fruta desperta lá em Wano. Então ele poderia fazer isso. E o uso mais útil que ele fez da fruta dele foi separar os polos, quando lutou com a Big Mom. E a verdade é que se o Lau não tivesse lá, o Kid teria perdido. Lógico, o princípio básico do magnetismo é manipular e imantar metal. O Magneto também faz isso. Só que ele faz isso não como fonte principal. O Kit faz isso como fonte principal. O Magneto usa o poder dele para voar.
O Magneto não tem asa. O Magneto tem o mesmo poder do Kid, só que ele voa. Como que ele voa, João? Ele repele os campos magnéticos em volta dele, fazendo com que o corpo dele flutue. E se ele faz isso, e a Dik Dik no Mi tem o mesmo poder que o Magneto nasceu com ele, o Kid também poderia. Mas o Kid não repele os campos magnéticos ao redor dele, ele cria arminha. Entendeu? Da maneira com que o Kid faz ao longo do anime, dava você a entender que o Kid é um imã gigante, que a fruta dele é a fruta do imã, que ele consegue imantar e manipular metal. Mas não é a fruta do imã, é a fruta do magnetismo. Ela não imanta metal, ela faz muito mais do que isso, ela manipula campos eletromagnéticos. Meu amigo, a Terra tem campo eletromagnético. E se a Terra tem campo eletromagnético e o One Piece for minimamente baseado na física real, e eu acho que é minimamente baseado, então o mundo de One Piece também tem campos eletromagnéticos. Senão, a versão de imã não funcionaria também. Então o Kid não precisaria ficar fazendo só construtos de metal o tempo todo. Ele poderia simplesmente ser mais sutil, agir com mais sutileza mesmo. Ao invés de criar um canhão e dar um tiro, ele principalmente poderia ser mais preciso e manipular pequenas áreas dos campos eletromagnéticos que daria ele a capacidade de voar, só de ele repelir o campo magnético em volta dele, ele conseguiria voar, né? Tornando o corpo dele mais leve, coisa que o Magneto faz. Eu deixei isso de exemplo aqui. O maior exemplo de usuário de magnetismo que a gente tem na ficção é o Eric Rancher, é o Magneto. E, em teoria, o Kid era para ser o Magneto de One Piece. Você entende o quanto ele é desperdiçado? O quanto a falta de habilidade para usar a própria fruta o torna desperdiçado. Eu nem estou levando em consideração o haki de armamento, o haki avançado, o haki disso, o haki daquilo. Estou levando em consideração a Dik Dik no Mi, a fruta. Levando em consideração só a fruta, ele ainda é burro. Porque ele fica pensando em criar, não, vou criar um robô gigante para bater no fulano. Ah, vou criar um revólver gigante para me dar um tiro. Amigo, para que isso? Manipula os campos magnéticos em volta da pessoa e simplesmente começa a voar. E de estando de lá de cima, você pode sim jogar algum metal, alguma coisa, pode dar uma de doido, como ele gosta, ele pode pagar de louco. Ele pode fazer um braço mecânico para ele, não vou dizer que não possa, porque ele não tem um braço, né? Mas ele deveria ser mais sutil. Por exemplo, jogando uma peça de metal, por exemplo, um capacete. Manipula um capacete, coloca na cabeça da pessoa e aperta. Ali explodiria a cabeça da pessoa, acabou. E é uma sutileza que o Magneto tem, que o Magneto faz. Você entende que não precisa de tanto? Que ele tem muito potencial e é só um só ponto de não usar? E em um ano a fruta dele já estava desperta. A melhor atuação dele foi em um ano. O melhor uso da fruta dele foi em um ano. E ainda assim, se o Al não tivesse lá, ele teria perdido. Porque mesmo separando os povos de um imã e tornando a Big Mom parte desse imã, ele poderia ter feito de uma forma muito mais eficaz e muito melhor. A verdade é que o nosso amigo aqui comeu a fruta errada, né? Em vez de ele comer a Dik Dik no Mi, fruta do magnetismo, ele teria que comer a fruta da força, que é a fruta que o Jesus Burgess, um dos piratas do Barba Branca, comeu. Porque aí sim ele faria muito mais uso dela. Porque o nosso amigo aí é um cabeça dura, ele não pensa, ele quer só bater e explodir. E nesse ponto, a fruta da força seria melhor para ele do que a fruta do magnetismo. Quando eu vi o Eustas Kid lá em Sabaody, eu fiquei esperando um potencial enorme, porque a Dik Dik no Mi é a fruta do magnetismo e foi citada como a fruta do magnetismo, né? Então, eu imaginava algo na vibe do Magneto. Quando eu vi o uso que esse cara fazia, eu fiquei decepcionado. Ele desperdiçou o poder que tinha. Infelizmente. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem os fãs do Kid, porque realmente ele foi burro. Não tem como defender esse cara. Ele tinha um dos maiores poderes na mão dele e fez um uso bruto, um uso das cavernas mesmo. Um uso bem unga-bunga, mim bater, unga-bunga, mim dar tiro. Nessa vibe, entendeu? Bem sem pensar. Se ele tivesse pensado e refinado a habilidade dele, ele chegaria próximo ao nível do Magneto. Talvez não seria um Magneto, mas chegaria próximo ao nível do Magneto. A questão é refinar as habilidades que ele tem.
Um grande exemplo é o Luffy, que refinou as habilidades dele, né, da Gomu Gomu no Mi, que mais tarde a gente descobriu que não era Gomu Gomu no Mi, ou o próprio Trafalgar Walter de Law, que tem as habilidades dele bem refinadinhas ali. Eu vou deixar um vídeo no card do Law para vocês assistirem, porque eu já falei do Law aqui nesse canal. Bom, galera, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até amanhã, fiquem com Deus e fui!